Sabe aquela situação? Uma aplicação que era super rápida, aí começa a ter mais acesso, mais gente usando e de repente, começa a engasgar? Uhum. Pelas fontes que a gente viu, tipo o caso da ShopGrids ou até em cenários de entrevista técnica, muitas vezes a culpa cai aonde? No banco de Pois dados. é. Fica lá sobrecarregado, respondendo a mesma consulta várias e várias vezes. É um cenário super comum, infelizmente. O banco de dados ele é otimizado para consistência, durabilidade, né? O famoso ACID. Mas isso pode fazer ele virar um gargalo, principalmente para a leitura. Entendi. E aí, felizmente, o cache entra como assim uma estratégia chave para aliviar essa pressão. Ajuda muito na performance, na escalabilidade. As fontes que a gente analisou exploram isso bem, desde a teoria, sabe, é tipo hierarquia de cache em CPU, até a implementação prática mesmo. Legal. Então, o objetivo aqui da nossa conversa hoje é justamente desmistificar um pouco o cache, né? Entender como ele funciona na prática, esse padrão cache, assides que você mencionou, e, claro, quais são os cuidados que a gente precisa ter. Exato. Então, vamos lá. Para começar do começo, o que é exatamente esse tal de cache? Boa. Pensa numa biblioteca gigante, sabe? Tem aqueles livros super raros que ficam guardados lá no fundo, no acervo. Mas os best-sellers, os mais procurados, Ah, ficam ali na frente, fácil de pegar. isso, ficam numa estante central, perto da entrada. Essa estante é o cache. É um lugar de acesso rápido para os itens que são mais pedidos. Tecnicamente falando, é um componente, que pode ser hardware ou software, que guarda dados temporariamente. Para quê? Para acelerar as próximas vezes que esses mesmos dados forem pedidos. Interessante essa analogia. E onde a gente encontra cache no nosso dia a dia de tecnologia? Porque parece que está em todo lugar. E tá mesmo, praticamente em todo lugar. Nos processadores, né, com os níveis L1, L2, L3, cada um é menorzinho e mais rápido que o outro, mas todos, assim, muito mais rápidos que a memória RAM principal. Certo? A própria RAM funciona como cache para o disco, seja HD ou SSD. A gente tem cache em CDNs distribuindo vídeo e imagem pelo mundo todo. Nos navegadores, guardando pedaços de site para carregar mais rápido. E claro, o foco aqui para a gente, em aplicações, guardando resultado de consulta de banco de dados ou resposta de API externa. Entendi. Voltando então para o problema que a gente falou no início. Por que especificamente o banco de dados vira esse ponto fraco quando tem muita leitura? É por causa daquelas garantias que eu mencionei, o ACID. Atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade. Elas são, assim, fundamentais para garantir que os dados estejam corretos, íntegros. Uhum. Só que manter essas garantias exige muito recurso, sabe? Gerenciar concorrência, quem acessa o quê, bloqueios para escrita. Tudo isso pode deixar operações de leitura, mesmo as repetitivas, meio lentas quando tem muita gente acessando ao mesmo tempo. Faz sentido. E aí, como o cache ajuda a gente a dar a volta nisso na prática? Você falou do padrão cache aside. Como ele funciona? Exato. O cache aside é um dos jeitos mais comuns de usar cache em aplicação. O fluxo é bem direto, ó. A aplicação precisa de um dado. Primeira coisa, ela olha no cache, pensa num Redis, num Memcache, que são sistemas de cache populares. Ok. Se o dado está lá, isso a gente chama de cache hit, beleza? Pega o dado dali e retorna na hora. É super rápido, coisa de microsegundos. Às vezes até nanosegundos se o cache está em RAM. Bem mais rápido que ir no banco, que pode levar milissegundos ou mais. Nossa, a diferença é grande mesmo. Mas e se o dado não está lá no cache? O que acontece no cache miss? Boa pergunta. Nesse caso, não tem jeito. A aplicação tem que fazer o caminho completo. Vai lá no banco de dados e busca informação. Hum. Só que, e aqui está o truque, antes de devolver esse dado para quem pediu, ela faz o quê? Guarda uma cópia dele lá no cache. Ah, entendi. Já deixa guardado para a próxima vez. Esperta. Exato. Para na próxima vez que alguém pedir a mesma coisa, já ser um cache hit, rapidinho. Muito bom. Mas isso me acende uma luzinha amarela aqui. Se o dado original lá no banco mudar depois que a cópia foi para o cache, o preço de um produto, por exemplo, o cache vai ter o preço antigo, né? Bingo! Você tocou no ponto nevrálgico do cache. A consistência dos dados. Esse é o maior desafio. Se o preço muda no banco e o cache tem o valor velho, a gente pode mostrar informação errada para o usuário. Péssimo, né? Com certeza.
E como a gente lida com isso? Tem que invalidar o cache, imagino. Exatamente. A solução é a invalidação do cache. E a estratégia mais comum para isso é o TTL, que significa Time to Live, ou tempo de vida. Tempo de vida. Como funciona? É simples, na verdade. Cada pedacinho de dado que você guarda no cache ganha um prazo de validade. Pode ser segundos, minutos, horas. Depende do dado, né? Isso depende muito do dado e do negócio. Quando esse tempo expira, o dado é, automaticamente removido do cache, ou pelo menos marcado como inválido. Aí, na próxima vez que alguém pedir aquele dado, vai ser um cache miss. A aplicação vai ter que buscar no banco de novo. E aí já pega a versão atualizada e coloca no cache de novo com um novo TTL. Perfeito. Você pegou a ideia. Claro que definir esse TTL é uma arte. Se for muito curto, você perde um pouco o benefício do cache, porque vai buscar no banco toda hora. Se for muito longo, aumenta o risco de mostrar dado desatualizado. Tem que achar um equilíbrio. Entendi. É um balanço delicado. E fora a consistência, tem outros poréns, outros trade-offs no uso de cache. Tem sim, claro. Primeiro, o custo. Cache rápido geralmente fica em memória RAM, e RAM é mais cara que disco, né? Segundo, complexidade. Você está adicionando mais uma peça no sistema, mais uma coisa para gerenciar, monitorar. Uhum. E terceiro, a volatilidade. Muitos caches em memória são voláteis. Se o servidor do cache reiniciar, puf, perdeu tudo que estava lá. Ele precisa ser aquecido de novo, ou seja, populado com dados conforme as requisições chegam. Certo. Considerando tudo isso, então, que tipo de dado vale mesmo a pena colocar no cache? Quais são os bons candidatos? Olha, baseado no que a gente viu nas fontes, o ideal é buscar dados com umas 3 características principais. Primeiro, dados que são muito requisitados, acessados direto. Não adianta fazer cache de algo que quase ninguém pede. Lógico. Segundo, dados que têm alguma tolerância à inconsistência eventual. Ou seja, se a informação ficar alguns segundos, talvez minutos, desatualizada, não é o fim do mundo. Pensa, sei lá, numa lista de produtos populares, diferente do saldo da conta bancária, que tem que estar 100% certo na hora. Total. Saldo bancário em cache com TTL seria complicado. Exato. E terceiro, dados que não mudam o tempo todo. Dados mais estáveis, sabe? Sim. Se algo muda a cada segundo, o esforço de invalidar o TTL teria que ser tão curto que talvez o cachê nem compensasse. Perfeito. Então, para a gente ir amarrando as pontas, o cache, especialmente usando esse padrão cache aside, é uma ferramenta super poderosa para tirar o peso do banco de dados, dar aquele gás na performance, mas é fundamental ter muita atenção com a estratégia de invalidação, principalmente por causa da consistência. Exatamente. É uma faca de dois gumes se não for bem usada. E só para deixar uma pulga atrás da orelha, uma reflexão que surgiu das fontes, né? Ok, a gente implementa o cache e resolve o gargalo do banco. Mas será que a gente não está só empurrando o gargalo para outro lugar? Talvez para a própria infraestrutura de cache, se ela não for bem pensada? Bom ponto. E até que ponto vale a pena adicionar essa complexidade e custo? A gente viu nos materiais que até em hardware, tipo cache L3 de CPU, dobrar o tamanho nem sempre traz o dobro do benefício. O ganho começa a diminuir. É algo para a gente pensar na hora de otimizar, né? Onde está o real valor do próximo passo de otimização?